o Jesus dizia que os portugueses, nós é que vamos, ou seja, ele é que vem para aqui. Mas eu disse que nós, volta e meia, estamos lá, não quero dizer que nós vamos para lá, quer dizer, numa forma assim, mas entende-se que nós estamos mais atrás dos portugueses, ok? Porque eles nos fazem um favor. É isso aqui. Mas não seria assim. Devíamos inverter a coisa. Porque os portugueses, o tempo que ficaram aqui e não conseguiram deixar uma herança que eu consideraria esta herança como algo no sentido mais positivo, então eles têm uma dívida conosco. Porque se olharmos, por exemplo, os outros países de colônia francesa e inglesa, não têm muitos problemas que nós temos. Problemas de base mesmo. Problemas de base. Saneamento básico, problemas de escolas, problemas de economia, problemas... Os outros têm, mas não é assim tanto como nós. Nós temos problemas de base. Então, indo nessa questão dos 500 milhões... Para onde vão os 500 milhões? Eu gostava de dizer que isto também marcha, em certa maneira, a própria imagem, não só do governo e do presidente da República. Por quê? Vamos explicar. O presidente da República, a uma dada altura, não faz respeitar a sua figura. O presidente da República não respeita os órgãos de soberania, onde ele também faz parte. Principalmente a Assembleia. Por quê? Mesmo que fosse 20 mil kwanzas, desde que faz parte do erário público, ao ser tirado daqui de Angola para fora, a Assembleia tem de saber se esse valor vai para onde. E qual será o benefício. Mas aqui, por questões políticas, o nosso governo faz tudo. Como é que um ministro vem do seu país, vem emprestar 500, não é, milhões? Não é isso. O primeiro-ministro português faz um empréstimo de 500 milhões de euros. Quer dizer, isso aqui, no câmbio deles, aqui em Angola, 500 milhões de euros, não sei se são por ali 700 ou 600 e tal milhões. Mas esse dinheiro está a ser tirado para Angola. Para lá. Quantos rios de dinheiro já foram para Portugal que até hoje não se sabe qual foi a finalidade? Este é o problema. Mas a diferença também está sabe para onde? Esse primeiro-ministro que veio aqui, lá está a ser sacudido. Claro. Mas se ele... ele... Está a ser sacudido, está a ser espremido. Você tirou o dinheiro, esse dinheiro que você levou aí. Sim. Lá. E a diferença é qual? É da cidadania, é o cidadão lá. Okay. Nós aqui achamos que essa aqui faz favor. Claro. Não precisa os nossos, diferença. Sim, porque isso praticamente virou já uma cultura. Ou seja, o governo habituou-nos assim. Porque se a própria Assembleia não sabe se esse valor foi para que finalidade, isto é grave. Porque a Assembleia que deve manter o elo de ligação é a Assembleia que deve servir de porta-voz para os cidadãos. Todos esses procedimentos de contratos, transações, empréstimos, tem de passar, a Assembleia tem de aprovar. O primeiro-ministro veio aqui, o presidente da República tem de fazer um ofício, ou seja, a presidência tem de fazer um ofício, o governo tem de fazer um ofício, esse ofício devia ser levado até a Assembleia, ser apreciado na especialidade e na generalidade, ser aprovado se o dinheiro vai ou não, tendo em conta aquilo que nós já temos como problemas financeiros. Nós temos problemas financeiros. Estamos a falar há pouco tempo das estradas, que estão em grandes debilidades. Estamos a falar... Também falam de bilhões para ar-condicionado. Obviamente, estamos a falar do problema da cesta básica. A cesta básica só, que o governo não consegue resolver até hoje. Mas os dinheiros para empréstimos estão em troca de quê? De benefícios políticos. Aqui,
os benefícios são políticos. Ele é agora, isso é para dizer, pá, pode levar o dinheiro, em troca desse dinheiro, mas mais um sofrimento que o angolano vai ter, o angolano vai pagar mais caro ainda, em nome dos maus momentos que ele já tem passado, fruto dessas trocas de dinheiro, que nós não sabemos se vai aonde. Quer dizer, ao fim e ao cabo, nós conseguimos entender que aqui, o presidente da República, como já disse, ele é o tudólogo, é o único que faz tudo. Ninguém pode questionar, porque assim nós que estamos aqui a falar agora, se começarem a ver aí as nossas imagens, o problema são quem que estão a falar do... Mas nós não estamos a falar mal, estamos a falar da realidade do país. 500 milhões é um dinheiro que serviria para quê? Para cobrir as necessidades básicas que o povo tem. Temos problemas sérios no país, há pessoas a morrerem à fome. Contentores de lixo todos os dias estão abarrotados com gente à procura de alimentos. Todos os dias na via pública, nós deparamos-nos sempre com uma pessoa. Antes de ontem, um jovem encontrou-me aqui na ponte de partida. Um companheiro. Faz favor, preciso só mesmo um pacote só de massa e um pouquinho de óleo para jantar. É jovem. É um jovem que tem muito para dar nesse país. As pessoas estão a morrer à fome, afinal tem dinheiro para emprestar, mas dinheiro para acudir o problema da fome, para acudir o problema do saneamento básico, para acudir o problema das escolas. Fome em Angola é relativa, não existe. Não tem, mas para emprestar, para fazer, porque hoje nós também vivemos de aparência, Angola vive de aparência, o governo angolano gosta de viver de aparência, gosta de mostrar que tem para os estrangeiros, mas para o seu povo não tem. Tem para mostrar lá no ocidente de Angola é poderosa, mas para resolver os nossos problemas não temos. Tantas escassez. Andam atrás das zungueiras, mas o problema seria resolvível. Aqui mesmo, o problema das zungueiras, nós temos falado sempre. E ali a questão surge por causa dos 500 milhões. A cidade de Luanda disparou em termos de demografia, mas o governo não consegue dar conta o que está na base dessa população que está tanto a abarrotar a cidade de Luanda, porque nas aldeias, o custo de vida tornou-se difícil. A população produz alimentos, não conseguem escoar para as cidades, porque as vias de acesso estão em estado débil. Por isso muitos preferem deixar as aldeias para virem aqui, porque aqui, com 5 embalagens de água, com, por exemplo, um balde de tomate, consegue sobreviver vendendo, retalhando. E com este dinheiro consegue ter um pouquinho de óleo, porque lá os produtos básicos não existem. O sabão lá está difícil, o óleo está difícil, o sal está difícil. Esses são os bens de primeira necessidade que o povo precisa. O paracetamol está difícil. Um indivíduo que vive no Dirico, no Quangari, tem dificuldade, por exemplo, de se locomover de lá para cá. Ao invés de para a Namíbia, onde é mais próximo, também a situação para ele fica dificultada. Ok? Tem problema de encontrar o paracetamol para curar uma dor de cabeça ou para aliviar uma dor de cabeça. Isso é que faz a cidade de Luanda ficar assim abarrotada. Ok? Agora, qual seria a solução? A solução passaria necessariamente, primeiro, em auscultar os problemas, auscultar as comunidades, ouvir em loco as comunidades, ouvir, portanto, as entidades administrativas, as entidades eclesiásticas, as entidades tradicionais, os atores políticos, os fazedores de política, porque são esses que estão em comunicação permanente, nem todos, mas alguns, com as comunidades, para saber qual é a solução para resolver o problema de Luanda. Não é correr com as zungueiras, não é. Exato. O mercado da estalagem está ali. Aquele mercado bem requalificado acolheria toda essa gente que anda ao longo das vias públicas a fazer, porque também não é bom. Porque aquelas vendas que elas fazem ali, muitas das vezes também deixam mau estado. Portanto, esses locais ficam cheios de lixo, etc, etc. A ideia é essa de que temos de correr com as zungueiras porque elas criam um ambiente de poluição sonora. Mas então é preciso olhar para as soluções. Agora, temos 500 milhões,
para emprestar a um governo, não é? Que, por sinal, temos boas relações com ele, mas você vai para Portugal, os nossos irmãos que estão em Portugal dizem que a coisa é diferente. O português na Europa não é assim, não está muito lá no auge, não é? Mas os portugueses têm uma coisa boa que a Europa, a União Europeia e o próprio Ocidente no geral se apega muito, que é a questão da economia. Por isso é que volta e meia tem sempre um dirigente português na Comissão Europeia, na União Europeia, porque eles não têm assim tanto desenvolvimento, mas em questão de gestão do erário público dele, eles são muito bons, são bons economistas. Então, por que o governo angolano não inverte quando nós dissemos, volta e meia, estamos aí para Portugal, estamos a enriquecer Portugal, mas nós estamos a ficar pobres em termos de conhecimentos.